Bom, continuando a série que eu quero fazer, iniciando no mercado agora, como se eu tivesse iniciando novamente no mercado desde o zero. Bom, esse ano que vai chegar de 2026, eu vou fazer como curso da faculdade durante a maior parte dele. E tem muita coisa que eu quero testar, tem muita coisa que eu quero evoluir, mas o foco desse vídeo não é esse. O foco desse vídeo é volatilidade. O que que é e como tirar proveito da volatilidade. Volatilidade basicamente é o tamanho do mercado, o quanto o mercado está se movendo com relação ao histórico dele. Então, é, se for pegar aqui, é, vou pegar aqui é o tamanho do mercado. Aqui, ó. Quando eu pego, quando eu pego aqui, uma volatilidade meia, no Nikkei, nesse exato momento, está 27,75 pontos. Eu sei que uma volatilidade é 80 pontos a 125 geralmente no Nikkei. Então, nesse exato momento, não é o horário do Nikkei, é o horário do S&P. Agora nós estamos 11h24. Vou tirar, tirar aqui da frente da tela para mostrar. Agora são 11h24. Agora é o horário do S&P, do Eurodólar. Pares com dólar, agora é o horário disso. O Nikkei é 21 horas às 23h30. 20 horas às 23h30. Só que eu começo a operar 9 da noite. Então, aqui, se eu fosse operar Nikkei agora, o que eu teria que fazer com base no conceito de volatilidade? Eu estaria com um stop em pontos menor, um alvo em pontos menor, porque o mercado está menos volátil, o mercado está mais contido, está menos amplo. E como eu uso risco financeiro e não lote fixo, pelo Nikkei está com menor pontuação no meu stop, eu vou ter que subir o lote. Então, vou fazer uma continha rápida aqui para vocês. Fazer uma continha rápida aqui. Se com 85 eu uso dois lotes, vamos lá. 85 dividido por 2 vezes 21,75. Não, não é isso. 2 dividido por 85 vezes 21,75. 85 dividido por 21,75. Que isso? Vezes 2. Eu vou ter que estar com 7,81 lotes, ao invés de 2, nesse exato momento. Porque está 3,9 vezes menor do que o que eu geralmente pego para operar. Entendeu? Eu demorei a fazer a conta, mas é porque eu estava raciocinando aqui qual que é a conta certa. Você vai basicamente dividir 85 pelo de agora, se eu colocar 22, 3,36 vezes 2, 7,72. Então, basicamente é isso. Como o mercado está mais contido, para manter o mesmo financeiro de stop, meu lote tem que subir. A mesma coisa é válida para quando o mercado está mais amplo. Se eu estou em mercado normalmente 85 pontos e agora eu estou com 130, vezes 2, eu vou estar com 1,3 lotes e não com 2, mano. Entendeu? Eu tenho que ajustar o lote conforme o mercado vai alterando de tamanho. Por que a volatilidade é tão importante? Porque vai ter momentos em que você vai operar a consolidação e a consolidação tá de ponta a ponta 150 pontos. Vai ter consolidação que você vai operar que de ponta a ponta está 300 pontos. Vai ter rompimento que você vai operar que a barra de rompimento mais a possibilidade de continuidade tá 180 pontos. Vai ter rompimento que você vai operar que vai estar 350 pontos em duas barras, entendeu? Então você tem que tratar como se fosse o mesmo tipo de contexto
mas seu tamanho tem que estar diferente, seu tamanho tem que estar ajustado. O que eu faço para mim, tá? Vocês estão vendo aqui essas duas linhas aqui. Essas duas linhas é o indicador nível de risco e retorno. Eu basicamente jogo aqui volatilidade, qual o tempo gráfico e qual a proporção. E aqui embaixo eu jogo stop. Como o meu nome aqui, como o nome é momento biforme aqui e aqui, quando eu jogo meu script para o gráfico, ele executa com risco de momento biforme. Aqui, ó, dá para vocês. O meu risco aqui, ele vai ser utilizado no momento biforme. Aqui, ó, momento biforme. Se eu colocar aqui forma, aqui ó, momento biforme, 6.25. 6.25 que é o risco que ele usa. Então, se eu for executar aqui nesse exato momento, ele vai boletar com o lote de momento por formação de barra. Então, ele vai pegar os 21.75 pontos de stop, vai calcular meu lote e vai jogar aqui a minha entrada. Só que, por que nesse exato momento não faz sentido eu fazer esse trade? Não faz sentido, não por questão de contexto, mas por que não faz sentido eu fazer o trade agora? A minha volatilidade normal são de 80 a 85 pontos, a 125. Agora está 22, 21.75. Então, meu lote ele vai estar quase 4 vezes maior. Então, se eu for boletar aqui, tentar colocar um lote aqui só para teste, para vocês entenderem. Aqui, ó. Tentei colocar o lote sem dinheiro disponível. Lote a ser colocado, 0,39. Como eu estou usando 70% da conta para risco, o meu risco sequencial, o meu risco aqui para vocês, meu risco aqui, no momento biforme, ele é 6,25%. Por que deu sem dinheiro disponível? Porque esse lote aqui, ele precisa de uma margem maior do que o que tem na conta para boletar. Para você colocar a operação, você precisa de mais margem na conta. Agora vamos colocar aqui, um stop de 3 vezes. Tá bem. Vamos colocar um stop de 4 vezes isso. Quanto 5 vezes 4. Vamos colocar um stop de 6. Só para vocês entenderem. Meu stop foi para 90 pontos. Se eu tentar boletar agora, vai permitir. Ó, 009 consumiu 2 dólares e 91 de margem e eu tenho 6,15 de margem livre, entenderam? Deu para entender? Então, conforme o mercado varia de tamanho, seu lote tem que variar também. Só que tem momentos do mercado que o ideal é você não fazer nada devido à volatilidade estar muito contida. Geralmente, quando há contração de volatilidade, pode passar horas e horas contraindo volatilidade, mas a tendência depois de contrair volatilidade é tentar ocorrer um rompimento e expansão dessa volatilidade. Então, se ocorre uma contração de volatilidade, geralmente tende a ter expansão depois de um tempo. Só que a expansão pode ser para um lado e aquele lado falhar e virar novamente para o lado contrário. Por exemplo, aqui, contrai a volatilidade daqui até aqui, rompe para baixo e volta tudo para cima. Isso é normal, é mais normal do que parece que seja. Então, tomem muito cuidado com contração de volatilidade. A contração de volatilidade eu geralmente tiro todos os meus lotes e não gosto muito de operar, porque cada vez mais seu alvo e seu stop tem que estar menor. Seu stop às vezes tem que ficar maior para poder aguentar ali o contexto. E seu alvo cada vez fica menor. Então não é um contexto muito bom para mim. O que eu queria falar nesse vídeo é basicamente isso. Volatilidade. Volatilidade é um conceito muito importante
E quem está no mercado há mais tempo sabe que o mercado muda de tamanho. Sabe que o mercado muda de tamanho, vai ter... Lógico, não vai mudar de tamanho todo dia, mas pode ser uma semana que ele esteja trabalhando aí com 100 pontos, na outra semana está trabalhando com 70, entendeu? Lógico, não é uma distância muito grande de 70 pontos para 100 pontos. Só que ao invés de colocar dois lotes, nos 70 pontos você vai colocar 2.4, 2.5, para manter o mesmo financeiro de risco naquela estruturação, entendeu? Conforme o mercado varia a volatilidade, você tem que variar seu tamanho de lote, se você quiser manter o financeiro fixo. Agora, se você quiser lote fixo, aí não é dessa maneira que você vai operar. Se tiver com 40 pontos de volatilidade, você vai com lote. Se tiver 120, você vai com lote. Só que, o que acontece com 40 versus 120? Você vai estar com 3 vezes mais risco quando for 120. Enquanto, da minha maneira, com 40 pontos de risco ou com 120 pontos de risco, você vai estar com o mesmo financeiro de risco ali. Só que, como que eu vou calcular esse risco aí financeiro? Você pode usar esse indicador aqui de volatilidade que eu tenho, ou você pode usar esse indicador aqui de Lot Size Calculator Penny. Esse Lot Size Calculator, e você fazer medição aqui do Lot Size. Você tem as duas maneiras de fazer. O Lot Size, ele vai fazer reajuste com... Ele vai fazer o reajuste com juro composto. Esse indicador aqui também vai fazer o reajuste com juro composto. Só que a questão é, como você vai trabalhar com esse daqui, com esse risco retorno, você vai ter visualmente como que está o mercado no momento. Só aqui em cima disso daqui não é totalmente dentro do assunto, mas é o seguinte: se você é programador e pega esse indicador meu de risco retorno, você pode, dentro da programação, buscar a linha pelo nome da linha. Você busca a linha pelo nome da linha e busca o preço dela e faz o cálculo de stop loss e take profit em pontos. E faz seu cálculo de risco. É isso que eu faço para mim. Como que eu clico no atalho do mouse? Aqui, ó. Clico no atalho do mouse. Não vai dar porque vai dar sem dinheiro disponível. Mas como que eu clico no atalho do mouse e consigo boletar com esse risco retorno atual, no gráfico atual, com o lote já calculado? Eu uso um script, que esse script pega a linha de take profit, a linha de stop, através do nome dela, e através desse nome ele pega o preço e diminui do spread. Pega o take, diminui do spread, pega o stop, diminui do spread. E através dessa diminuição ele sabe quantos pontos tem e consegue calcular o lote tranquilamente de acordo com o capital que tem na conta. É assim que eu faço para mim. Lógico, volatilidade, cara, se você for usar manualmente e você for calcular manualmente, eu indico uma média de 20 períodos do M5, 200 períodos do M1, talvez 200 períodos do M2. Se você quiser uma média mais longa, 50 períodos do M5. Eu uso 5 períodos do M5. Por que eu uso? Porque é tudo automatizado. Se não fosse automatizado, as minhas entradas, eu usaria uma média mais longa, talvez 20 períodos. Entendeu? No Profit, para fazer backtest, eu uso 20 períodos. Agora, no Meta, como a minha execução é tudo automatizado através de script com atalho do mouse, eu uso 5 períodos aqui, ó. Eu uso 5 períodos, vou até mostrar aqui, ó. M5, 5 barras, 100%. Então, eu uso 5 períodos do M5. É isso que eu uso para mim. Então, a volatilidade tem várias maneiras de você calcular ela. Você pode colocar barra aqui de baixo com uma média. Você pode usar esse indicador de risco e retorno meu. Você pode usar outro indicador do marketplace.
Mas volatilidade é algo que ao meu ver, é muito, muito importante para quem está trilhando o caminho como trader. Porque vai ter horário que o seu ativo não é tão volátil e vai ter horário que o seu ativo é extremamente amplo. Lógico, se você opera todo dia no mesmo horário, vai ter dia que você vai se deparar com 100 pontos, vai ter dia que você vai se deparar com 70. Agora, se você opera horários diferentes, vai ter horário que você vai se deparar com 40, vai ter horário que você vai se deparar com 90. É a mesma coisa que eu estou mostrando aqui. O Nikkei, no horário dele, é 80 a 125, 80 a 130. Nesse horário aqui está 27,75. E aqui é uma vol e meia. O 80 é uma vol. Então, não é na verdade 80. É talvez 105, 110. Que deveria estar aqui. O horário do Nikkei. Só que agora não é horário do Nikkei. Agora o Nikkei é o Globex. Ele abre à noite. Ele abre à noite em 2 horários. Basicamente o que eu queria falar nesse vídeo é isso. Volatilidade é muito importante. Tente ajustar seus trades à volatilidade. Se você conseguir ajustar seus trades à volatilidade e manter o mesmo financeiro de risco, eu creio que você consiga alinhar muito a sua estratégia a qualquer mercado.